Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje será a resolução de situação-problemas que envolve gráficos de barra. Mas para isso, você deve retomar aquilo que foi trabalhado com vocês acerca dessa temática, que foi a construção de gráfico de barra. Então, assim, peço a você que recorra à plataforma Educ, reveja a aula sobre construção do gráfico de barra, para que nós consigamos prosseguir com as atividades que serão propostas hoje. Então, vamos lá ao nosso material. Acompanhe comigo. E aí vem a pergunta, o que é gráfico de barra? Então, retomando o conceito de aulas anteriores, nós podemos perceber que ele é um gráfico com barras, como o próprio nome diz, retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele apresenta. Então, veja aí o conceito de gráfico de barra. Ele vai se apresentar de forma retangular e o seu comprimento se dará proporcional aos valores a que a situação está propondo, tá bom? As barras, elas podem ser desenhadas na vertical ou na horizontal. Então, esse tipo de representação utiliza barras tanto nas verticais quanto na horizontais, para ilustrar comparações. Percebo que essa palavra comparação dentro do conceito de gráfico de barra. Na verdade, a característica principal do gráfico de barra é fazer comparações entre os dados que está sendo proposto na situação. Então, sendo este primeiro mais conhecido como o gráfico de coluna, certo? Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado, enquanto o outro eixo representa valores discretos. O que isso quer dizer? Quando você vai trabalhar esse tipo de gráfico, você vai remeter ao plano cartesiano. E aí vale ressaltar que o plano cartesiano ele é representado, ou ele contém o eixo dos valores em x e o eixo dos valores em y. Estamos fazendo aqui só uma representação para que você compreenda a utilização do gráfico de barra. Alguns gráficos de barra apresentam barras agrupadas em grupo, e aí nós vamos chamar gráfico de barras agrupadas, e outros mostram as barras divididas em subpartes, para mostrar o efeito acumulativo. E aí nós vamos chamar de gráfico de barras empilhada. Então percebam nos próximos exemplos que nós vamos ter alguma dessas características. Então acompanhe comigo aí os exemplos de gráfico de barra. O primeiro dele, você percebe que ele é um gráfico de barra vertical. Então percebam que no eixo, lembrando lá de função, no eixo do y, nós temos alguns valores que eles vão aí apresentado de 0 a 800. E aí no eixo do x, como é dito lá nas funções, nós vamos ter algumas nomenclaturas, que são os dados referente à situação. Nesse caso, a gente percebe que ele está trabalhando dados em relação a alguns países. Certo, pessoal? Então, o outro exemplo é chamado de gráfico tridimensional. Então vocês percebam que além dessa característica de tridimensional, onde ele tem 3 dimensões, e aí vocês percebem que ele tem largura, altura e profundidade. Diferente do primeiro gráfico, que ele só terá 2 dimensões, comprimento e altura, certo? E aí, além disso, vocês percebem que ele tem valores acumulativos, conforme o conceito anterior. Então, percebo que ele é de barra e, além disso, ele apresenta valores acumulados aí. Tudo bem até aqui? O próximo gráfico, nós temos aí o gráfico de barra horizontal. Então, percebo que há uma inversão aí
nas características. Enquanto o gráfico de barra vertical ele apresenta os dados numéricos no eixo do x, na sua altura, aqui nesse gráfico, no gráfico de barra horizontal, ele vai apresentar os valores numéricos no eixo do x. Tudo bem, pessoal? Mas essas são as características principais do gráfico de barra. Tudo bem? Além disso, percebam que há algumas etapas que nós devemos ressaltar para trabalhar esse tipo de gráfico, conforme vocês trabalharam nas aulas anteriores na construção de gráfico de barra. Então, recorra lá ao seu material para que a gente dê o aprofundamento ou a aplicabilidade desses conhecimentos de gráfico de barra. Então, com isso, nós vamos agora ao nosso exercitando. Tudo bem? Então, acompanhem comigo o primeiro exercitando. Então, ele diz assim no enunciado: uma pesquisa realizada por Ana, em maio de 2019, mostrou a atividade de lazer preferida pelos alunos da classe dela. De acordo com essa pesquisa, 8 alunos preferem ir ao cinema, 5 preferem ir ao videogame, 10 preferem praticar esporte, 10 preferem navegar na internet e 2 pessoas preferem dançar. Aí vem o comando da questão. Organize esses dados em uma tabela. Então, perceba que o comando da questão é nós construirmos uma tabela. Vamos lá, então, à resolução. Então, nesse caso, vocês percebem que nós temos uma tabela aí com 2 entradas. Uma coluna de atividade e a outra é a coluna de alunos. Percebam também que nós temos que colocar o tema dessa tabela. E aí nós colocamos que é a atividade de lazer preferida pelos alunos da classe de Ana. E aí, quando você percebe lá no enunciado, ele dá os dados necessários para preenchermos essa tabela. Como, por exemplo, ir ao cinema, então são 8 alunos, jogar videogame são 5, praticar esportes, 10, navegar na internet, 10 e dançar, 2 pessoas. Com isso, você percebe que nós construímos a tabela a que a situação pedia. Tudo bem até aqui? Pessoal, vocês perceberam que a gente não trabalhou nessa situação com o gráfico. Por quê? A ideia primeira de resolver situações com gráfico de barra é que você primeiro, pegando uma atividade dessa natureza, primeiro você construa uma tabela, para depois você organizar esses dados na tabela e, em seguida, você construir o seu gráfico. Então, com isso, vamos ao segundo exercitando de hoje. Então, acompanhe comigo aí, mais uma vez, o segundo exercitando. Então, nesse caso, nós vamos ter a tabela abaixo, apresenta a temperatura máxima, registrada na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, em alguns dias do mês de setembro de 2017. Então, nós temos aí uma tabela já prontinha, né? O tema dela é temperatura máxima em Poços de Caldas, em alguns dias de setembro de 2017. Logo abaixo você vai perceber que nós temos a fonte. É primordial você utilizar a fonte para saber de onde vêm esses dados. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos a primeira variante, que é dia, que vai de 1 a 5, e a segunda será dada em temperatura. E aí nós vamos ter algumas temperaturas que estão relacionadas ao dia. Por exemplo, no primeiro dia, nós temos aí a temperatura de 29 graus Celsius. No segundo dia, 28 graus Celsius. No terceiro, 25 graus Celsius. E no quarto dia, nós temos 24 graus Celsius. No último dia, que é o quinto dia, nós vamos ter 25 graus Celsius. Pergunto a você, como você faria para construir esse gráfico de barra, para representar esses dados? Então, mediante os estudos que vocês fizeram na aula anterior, é possível sim construir esse gráfico. Vamos à resolução? Então, acompanhe comigo a resolução. Então, nesse caso,
vocês estão vendo aí na telinha que nós construímos um gráfico onde na linha do eixo do Y, ou seja, na altura desse gráfico de barra, nós vamos utilizar a variável temperatura em graus Celsius. E aí ela vai variar de 5 em 5, de valores de 0 a 35. No eixo do X, ou no eixo horizontal, você perceberá que nós temos aí a variável dia, e ela começa do 1 ao 5. Outra característica que você percebe que, ao construir o gráfico, nós temos uma altura, e aí ela vai no primeiro dia até o 29, no segundo dia até o 28, no terceiro dia até o 25, 24 e 25 novamente. Então percebam como se dá a construção do gráfico de barra. Tudo bem até aqui, gente? Vocês perceberam como é fácil construir ou representar gráfico de barra em alguma situação problema? Beleza. Pessoal, mas faltou ainda a situação B ali da nossa resolução de problema. Ela diz assim: as informações apresentadas são mais bem visualizadas no gráfico ou na tabela. E ainda tem um porquê. E aí eu vou pedir para você refletir sobre a representatividade dessa situação, tanto na tabela quanto no gráfico de barra. Vou deixar vocês responderem para vocês perceberem as características principais tanto de uma representação em tabela quanto de uma representação no gráfico de barra. Então, pessoal, com esse exercitando, pedirei a vocês que recorram à plataforma Eduque, né? Reveja essa aula e outras aulas que deem suporte à aula trabalhada hoje, façam as atividades complementares que estão propostas lá, né? Uma boa aula e até a próxima!